Boa tarde a todos. Começo cumprimentando as autoridades presentes, ministro de Estado, ministro do Judiciário, deputadas, deputados. Em particular, meus colegas de mesa, ministro Luiz Roberto Barroso, que também foi meu professor na UERJ no mestrado e doutorado, não posso deixar de mencionar. Deputado Orlando Silva. E meus colegas de mesa, Ricardo, Caroline, professor Ricardo, Luísa Caroline. E agradeço imensamente a organização do evento, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Gilmar Mendes, professor Carlos Blanco. É um grande prazer estar de volta. E que missão encerrar esse painel de falas imensas, mas eu aceito com alegria, honrada. O tema proposto para o nosso painel, da responsabilidade aos efeitos sistêmicos, ele fala de uma mudança de paradigma regulatório. Por muito tempo, e ainda, pelo menos no Brasil, os regimes de responsabilidade de intermediário foram as principais regulações de Estado sobre conteúdo online, funcionando no sentido de estabelecer regras dentro das quais as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por danos causados por conteúdos postados por usuários. Além disso, como colocam os professores Urs Gasser e Wolfgang Schulz, esses regimes cumprem uma função de regulação contextual. Além da regra expressa, eles geram incentivos para que os atores de um determinado mercado se comportem de uma forma ou de outra. Existem muitos regimes possíveis. O Brasil adotou o artigo 19 do Marco Civil, um regime centrado na decisão judicial, como muitos aqui já sabemos, e que não posso resistir, estando nessa mesa, considero também um regime constitucional, uma escolha constitucional do legislador brasileiro, ainda que insuficiente para garantir o que eu chamo de uma governança democrática das redes sociais, das plataformas digitais. Isso para começar dizendo que nós, brasileiros, precisamos de um marco regulatório de plataformas digitais que nos prepare para sermos uma sociedade cada vez mais digitalizada. Isso posto, a ideia de apuração e mitigação de efeitos sistêmicos, ela vem nesse contexto de mudança de paradigma, ao qual a literatura europeia se refere, na expressão de Giancarlo Frozio, como um shift from liability to responsibility. Eu peço desculpas pela expressão em inglês, a tradução literal em português não tem o mesmo efeito, mas o sentido da coisa é que é uma mudança da responsabilidade civil por dano, por casos específicos, para uma responsabilidade ampla, inerente ao modelo de negócios, inerente àquela atividade, que acarreta na adoção de uma série de mecanismos, muitos deles de natureza procedimental, para garantir que aquela operação da plataforma caminhe no sentido do interesse público. Os efeitos sistêmicos, nesse sentido, eles chegam como uma solução regulatória possível, e eu digo possível porque ainda é altamente experimental, que reconhece que a operação das plataformas pode gerar riscos, pode gerar efeitos nocivos que, número 1, são inerentes à forma como esses sistemas funcionam, e, número 2, ganham relevância no sentido coletivo e não apenas no sentido individual. Na forma como esses mecanismos vêm sendo implementados, em particular no DSA, na regulação europeia, eles ainda estão, ainda que não expressamente, focados em regulação de conteúdo. Então, eles se referem a conteúdos específicos, o que é desejável, mas não é suficiente. Eu tenho atuação acadêmica. Eu sou professora no IDP e lidero um grupo de pesquisa no Instituto Weizenbaum, pelo Centro de Ciências Sociais de Berlim, que é focado em tecnologia, poder e dominação. Então, de forma bem ampla, o que a gente tenta fazer é olhar para as tecnologias como agentes que influenciam na vida, nos interesses culturais, políticos, econômicos, mas também como objeto, que é moldado por instituições diversas, inclusive pela regulação. E nós temos que, dessa relação, surgem novas implicações para as relações de poder e de dominação,
tanto as pré-existentes como as que advêm do desenvolvimento da tecnologia. Esses resultados são muito visíveis, por exemplo, no domínio das corporações globais de tecnologia e na alavancagem ou não que os Estados-nação têm para conformar as dinâmicas peculiares a esses mercados digitais. Isso para dizer que eu particularmente tenho olhado para esse debate sobre responsabilidade, sobre efeitos sistêmicos, pela lente do poder. Não só porque eu gosto, mas porque eu entendo que nós temos hoje em dia é não apenas um debate regulatório, que se desenvolve há mais de 20 anos já, vale dizer, mas também um debate sobre poder. Por isso que eu fiquei muito feliz quando o ministro Barroso, logo no início, trouxe o poder privado, né, e a dimensão de conformação de poder que é inerente a essa discussão. Então, estamos falando sobre como um determinado grupo de empresas se torna tão poderoso e o que nossas instituições podem fazer para conformar esse grupo aos requisitos do regime democrático, por assim dizer. A ideia de poder das plataformas já começou a ser teorizada pela literatura especializada. Rose van Dijk, professora holandesa, por exemplo, explica que esse poder se expressa na capacidade de desenvolver normas técnicas e econômicas interoperáveis que controlam um conjunto de mecanismos que operam na plataforma e que vão resultar numa capacidade de alavancar essas operações a partir de efeitos de rede e difusão global. Uma pegada bem focada na infraestrutura aqui. E segundo a autora desenvolve, daí derivam uma série de circunstâncias e preocupações sobre a acumulação de poder em sentidos específicos. Então, um poder sobre dados, por exemplo, para reutilizar os fluxos de dados em looping muitas vezes e ir alimentando, por exemplo, os algoritmos das plataformas. Um poder que se refere a essa função de gatekeeping, de guardião de um determinado caminho, que dá às plataformas o poder de intervir e orientar o tráfego de conteúdo online. Um poder que se traduz em dependência, como alguns anunciantes, a mídia tradicional, trabalhadores e usuários passam a depender dessa infraestrutura para estarem inseridos política e economicamente. E ela vai se referir a um poder que se refere ao seu potencial para interferir nas funções sociais e democráticas da sociedade, do que eu derivo a ideia de um poder político. E, mais uma vez, não posso resistir a abrir aqui um parênteses para dizer que a ideia de um poder político das plataformas não quer dizer que exista uma relação de causa e consequência entre tecnologia e organização política. Aqui cabe uma perspectiva de pesquisa cunhada pela cientista política, professora Janette Hoffman, que se chama democracia mediada. De acordo com essa perspectiva de pesquisa, não há que se falar numa relação de causa e consequência entre tecnologias e organização política, mas sim de uma relação em que os dois se transformam, uma relação de co-originariedade, eu diria até de co-evolução, e mais que isso, onde esses não são os únicos fatores relevantes. Circunstâncias históricas, contexto político-econômico e uma série de outras coisas determinam o uso que será feito das tecnologias. Então, eu tenho muita preocupação quando começamos a observar que predomina um discurso talvez um pouco superficial, a meu ver, de que são as plataformas que causam a polarização política, por exemplo, ou são as plataformas que causam o 8 de janeiro, por assim dizer. É claro que essas plataformas tiveram um papel nesses processos. Como eu disse, os regimes de responsabilidade geram incentivos. Claramente não geraram incentivos suficientes para que elas fossem mais ativas em relação à circulação de conteúdo ilegal. Mas estamos falando aqui de uma relação que envolve muitas outras coisas. Se a gente pegar só o 8 de janeiro, por exemplo, não podemos separar ele do contexto de 4 anos de um governo autoritário, de retrocesso de políticas sociais, sem falar em fatores como uma desigualdade social, econômica, histórica, que sempre caracterizou o nosso contexto político. Então, só para dizer aqui que estamos falando de um exercício muito mais complexo do que regular plataformas, que, sem dúvida, é um passo essencial desse momento que eu venho chamando para mim mesmo de reconstrução democrática.
Então, voltando para o poder, a gente não está falando aqui só de um poder sobre a infraestrutura. Claramente é um poder que tem consequências políticas, sociais, mas a boa notícia é que, como a gente já escutou aqui das falas que me antecederam, nós temos instrumentos regulatórios já para lidar com diversas expressões desse poder. Então, por exemplo, a professora Nathalie Helberger, da Holanda, vai falar de um poder sistêmico sobre a opinião. Aqui ela contrapõe esse poder, na verdade ela se inspira na ideia de poder sobre a opinião pública da mídia tradicional, no sentido de que os jornais e as televisões têm uma responsabilidade editorial, têm uma função editorial, criam conteúdo e por isso teriam um poder sobre a opinião pública. As plataformas não operam da mesma forma, mas teriam um poder sistêmico sobre a opinião pública na medida em que tem alta interferência sobre os fluxos de informação e de atenção online. E por isso teremos aqui um poder sistêmico. E o que a regulação nos traz para combater esse poder sistêmico? Ela nos traz regras de transparência algorítmica, regras de devido processo na moderação de conteúdo, mitigação da prática conhecida como shadow banning, que seria você diminuir a visibilidade de alguns conteúdos sem a devida transparência. Recentemente eu publiquei um artigo em conjunto com a professora Laura Schertel Mendes e com o professor conselheiro do CAD, Vitor Fernandes, em que a gente defende a adoção de uma regra de proporcionalidade para a moderação de conteúdo, no sentido de que discutimos muito regimes de responsabilidade e até a própria moderação de conteúdo sem dar o devido peso para os bens jurídicos diferentes que estão em questão. Então, falamos dos mesmos mecanismos para combater direito autoral, abuso de menores, terrorismo, bens jurídicos muito distintos entre si, que precisam de um tratamento que reconheça essa distinção. Temos também um poder de mercado, como ouvimos muito bem na mesa mais cedo, do conselheiro Vitor Fernandes, também do professor Paulo Bournier, que já expuseram a questão da concentração econômica, os mecanismos disponíveis do direito da concorrência para combater essa concentração econômica, e eu diria até também mecanismos da ordem do direito do consumidor. A literatura do direito vai se referir muito a um acúmulo dos poderes de Estado, no sentido de que as plataformas criam normas, aplicam essas normas, adjudicam e depois aplicam sanções sobre descumprimento. E aqui estão cada vez mais presentes nos debates, e o DSA europeu é um exemplo de regulação que eu entendo caminha nesse sentido de diversificação da aplicação da regulação. Então, tanto o ministro Barroso quanto o deputado Orlando Silva sinalizaram a necessidade de arranjos de autorregulação regulada, que eu sei que o professor Ricardo Campos também advoga. Eu acho que é um arranjo altamente bem-vindo nesse contexto e acrescentaria ainda mais, como eu disse, o DSA traz o que eu venho chamando muitas coisas de coisas, acho que eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes, mas de camadas de governança, no sentido de que a aplicação da regulação do DSA não cabe só às plataformas e não cabe só ao Estado. Ela cabe a uma série de outros atores que estão envolvidos nesse enforcement, evitando aí que a aplicação fique só a cargo dos poderes privados. Então, o que trazem? Trazem, é claro, o que é muito necessário, a criação de órgãos de Estado especializados, com dentes, com capacidade de sancionar e de fiscalizar, mas também mecanismos de resolução de disputas sobre conteúdo extrajudiciais, a figura dos Trusted Flaggers, que seriam aquelas entidades reconhecidas de confiança que poderiam sinalizar um conteúdo e gerar uma remoção imediata. Trazem também a figura das auditorias independentes, que seriam responsáveis por verificar em que grau estão sendo cumpridas as obrigações da lei. Enfim, e como não haveria de deixar de ser, esses poderes estão interligados e fica cada vez mais claro quanto pode ser ineficiente focar em um deles. Então, eu vou encerrar deixando 2 preocupações. Eu teria mais coisa ainda para falar, mas eu fui intimada a encerrar a fala. Mas, então, só para terminar, a minha grande preocupação hoje em dia são as expressões desse poder que estão voando fora do nosso radar. A gente tem muito foco em conteúdo,
mas não tem tanto foco, por exemplo, no poder sobre dados. Não fizemos uma discussão séria sobre o que, de fato, essas plataformas podem fazer com os nossos dados. A LGPD é suficiente? LGPD é suficiente? Não sei, acho que é uma conversa que precisa acontecer. Em que medida nossas informações podem ficar sendo utilizadas para determinar o tipo de conteúdo político que nós recebemos ou não recebemos. Enfim, encerro por aqui. Vou citar o meu colega, diretor do Internet Lab, Chico Brito Cruz, que sempre diz que regular as plataformas digitais é uma tarefa da nossa geração. Eu assim entendo e tenho confiança que a nossa geração vai cumprir essa tarefa. Muito obrigada.